Olá, meu nome é Gabriel Augusto de Paula Bonfim, eu sou professor, pesquisador e artista e atualmente eu sou doutorando no programa de pós-graduação em artes visuais da UDESC, na linha de processos artísticos contemporâneos. E eu estou aqui hoje para apresentar o artigo Performance sob Encomenda, explorando o Work in Progress na interação entre o artista e o público. Esse artigo ele apresenta e discute o trabalho Performance sob Encomenda, que consiste em uma proposta de performance colaborativa em desenvolvimento desde 2020. O trabalho envolve a distribuição e a fixação de um cartaz em diferentes espaços expositivos, circuitos de arte contemporânea, espaços públicos, convidando o público a enviar sugestões e possibilidades de performances para o artista Gabriel Bonfim, eu no caso. O artista transforma e traduz essas sugestões em performance, utilizando diferentes suportes e meios de registro para documentar e divulgar as ações realizadas. O trabalho se configura como um work in progress, ou seja, um processo contínuo de interação entre o artista e o público, explorando as potencialidades e os limites da performance como forma de expressão artística. Eu dividi o artigo em algumas partes, né? Eu começo com o primeiro sonhos, que funciona como uma espécie de pré-introdução, né? Depois, agora uma introdução, que é a introdução do artigo, o novo começo, os pedidos e as performances, corpo e colaboração, a internet como extensão da vida artística e o work in progress e as considerações finais, e finalizando com as referências. Então, a primeira parte do artigo, né, se chama Primeiros Sonhos, ele funciona como uma pré-introdução, né? Eu apresento ali de uma forma mais poética, como todos os meus trabalhos eles têm origem em sonhos, né? E eu faço uma breve relação entre esse mundo onírico e a realidade. Então, esse texto ele tem como objetivo narrar como esse trabalho em particular teve sua origem em uma coincidência da vida, né? Eu começo esse texto falando de um sonho que uma amiga teve comigo. E foi uma grande coincidência, porque enquanto eu fazia esse trabalho, né, eu estava desenvolvendo esse trabalho, ela teve esse sonho. Então eu achei muito interessante colocar essa curiosidade aqui. Então o trecho do artigo é: outro dia, minha amiga Júlia Amaral me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que tinha sonhado comigo. No sonho eu era um apresentador de TV à moda antiga, daqueles que fazem programas de auditório com participação do público. Só que em vez de cantar, dançar ou contar piadas, eu fazia performances artísticas que os telespectadores me sugeriam. Eu não sei como ela teve esse sonho, se eu já tinha comentado do trabalho com ela antes, mas eu gostei muito de saber que ela sonhou comigo e que ela sonhou com esse trabalho. E daí, desenvolvendo, né, nessa parte do artigo, eu vou falando que não, né, não era eu, mas que eu sempre tive esse sonho de trabalhar na televisão, que eu cresci assistindo na televisão, e vou falar da internet também, e eu vou desenvolvendo isso mais pra frente no artigo. Depois eu falo agora uma introdução, né? E daí eu vou falar da minha primeira exposição de arte, né? A primeira exposição que eu participei, que foi em 2016. E ela se chamava Manda Nudes WC Arte, que foi num edital da DAP, que é a Divisão de Artes Plásticas da Casa de Cultura da Universidade Estadual de Londrina, que foi onde eu fiz a minha graduação. Eu sou licenciado em artes visuais. Eles lançaram esse edital promovendo a ocupação de um banheiro desativado no segundo piso da instituição. Então tinha esse banheiro desativado, eles lançaram um edital e davam uma planta do espaço, você tinha que desenhar uma proposta de ocupação. E eu pensei em criar essa proposta do Manda Nudes, né? Eu criei um site para isso e divulguei, pedi para as pessoas mandarem fotografias de nus. E o meu objetivo era receber essas imagens pelo site, né, de forma anônima. A única regra, se não me engano, era para as pessoas não se identificarem, não podia ter identificação alguma, rosto e tal. E eu ia imprimir essas imagens e colar do teto até o chão, assim, lambe-lambe, papel sulfite, A4, uma coisa bem simples. E eu recebi, assim, acho que quase 400 imagens. E foi muito bacana, né? Eu coloquei isso aqui porque foi a minha primeira experiência com exposição de arte e também pedindo coisa ao público, né? Criando essa relação e usando a internet como meio, né? Eu fiz esse site no Tumblr e com uma programação bem simples que eu aprendi na adolescência ainda. E eu cito isso aqui também porque eu vou usar mais pra frente no trabalho Performance sob Encomenda. Essa é uma imagem da instalação, um recorte, né? Eu tô aqui do meio, indo pra frente. E naquela época,
só falando, né, na época que eu fiz aquele trabalho do performance sob encomenda, logo em sequência eu pensei em fazer um outro trabalho inspirado em performance, né? Eu queria ser um performer sob encomenda. Só que eu formulei a coisa muito rápida, eu estava no meu segundo ano da graduação ainda, e eu lancei um trabalho chamado Seu Cachorrinho, que eu falo no, no artigo, né? E só que deu tudo errado, porque acho que a proximidade temporal entre o trabalho do Manda Nudes e do Seu Cachorrinho e esse nome sugestivo, assim, eu recebi muitas performances que falavam de coisas sexuais e esse não era o objetivo do trabalho, então eu cancelei. E daí, em dezembro de 2020, né, Covid e Lei Aldir Blanc, eu tô morando em Florianópolis, estava morando também nessa época, em 2020, fazendo meu mestrado, e eu me deparei com esse edital, o SC Cultura em Sua Casa, e eu resolvi reformular a proposta e lançar o Performance sob encomenda, né, numa categoria que era de produção digital e tal. Então eu escrevi o projeto, fui aceito, fiz o site e comecei a divulgar novamente. Então aqui é uma imagem do site. A identidade visual, que foi esse cartaz que eu imprimi, colei em alguns lugares, mandei para algumas exposições também, só o cartaz, né, o cartaz como proposição. E essa foi uma outra versão que eu fiz digital, pensando em carrossel no Instagram e tal. Essa é uma foto minha de quando eu tocava, né, sou DJ também, eu era. E é a foto de uma amiga minha, Maria Alice, e o projeto gráfico é do Gustavo André, um outro amigo meu também. E aqui são alguns dos pedidos que eu recebi, né? Então aqui, cuida de mim, eu não consigo mais cuidar de mim, parece que ninguém tem tempo, para isso eu tô exausto. Não vou conseguir ler tudo por causa do pouco tempo. No site tem todas as propostas, né? Tem algumas propostas que eu não realizei ainda, eu tenho várias, eu quero criar uma publicação com elas. Aqui a outra, né? Desenha um rostinho diferente em cada dedo do seu pé. Gostaria que você escrevesse algo sobre a solitude em 3 linhas. Correr descalço na rua sem filmar, escrever sobre depois. Gostaria que você desse sentido à quarentena com utensílios de cozinha. Então os pedidos foram dos mais diversos, né? Foi muito bacana realizar esse trabalho. E daí eu vou escrevendo um pouco sobre o processo, né? Como foi. Então, no corpo e colaboração, eu vou falando de como o corpo, né? Essa coisa eu, nós, assim, serve como suporte. Eu vou usar a Katia Canton para orientar esse meu pensamento. Eu também vou falar de outros trabalhos, né? Que tem relação, assim. Um deles é o projeto The Donny Cash Project, do Aaron Coblin e Chris Milk. O Eyes on the Street, da Candy Cheng. E, claro, né, o Parangolé também, do Hélio Itzi, que eu trago essa imagem aqui no artigo também. Que foi o Parangolé foi uma ação, proposição que o Itzica desenvolveu entre 64 e 79, né? E a ação acontecia quando o indivíduo vestia esses vestíveis, né? Então era uma coisa assim que só acontecia quando acontecia. E depois, mais pra frente, eu vou falar também da internet como extensão da vida artística, né? Eu vou falando que eu cresci com a internet, né? Eu sou da geração Millennial, ou geração Y, ou geração Z, muito confuso, eu nasci em 96, né? Então, toda vez que eu pesquiso tem alguém falando uma coisa diferente. Eu vou falando que eu cresci com a internet ela faz parte da minha vida. Então, eu tento usar em todos os meus trabalhos, na minha produção, na minha pesquisa, a internet como uma ferramenta, né? A internet como um suporte. Então, não só nesse trabalho, mas também na minha graduação, no meu mestrado, agora no meu doutorado também, né? Estou aqui escrevendo a minha tese, prestes a qualificar. E eu cito também alguns artistas que fazem isso, né? Como o Rafael Lozano Hemer, a Olia Lialina, enfim. E para finalizar, eu vou falando do Work in Progress, né? Que esse trabalho, ele é um trabalho em progresso. Eu comecei em 2020, comecei antes, na verdade, né? Eu acho que eu comecei ele em 2016 ali no Manda Nudes. E até hoje ele não terminou, né? Eu penso sempre eu sempre retomo ele, eu sempre estou mandando esse cartaz para exposições. Acho que esse ano eu participei de um festival de performance lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, com ele, que foi só o cartaz. Então eu estou colhendo mais e mais pedidos, né? Espero que agora as pessoas mandem aqui também. E eu quero retomar ele, vai ser um capítulo muito importante, estrutural da minha tese. E é isso, né? O tempo está acabando. Aqui estão as minhas referências.
E eu agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar aqui com vocês. Muito obrigado.